Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o primeiro volume dos Contos Completos de Tolstói, publicado pela Kozak Naif. Perdoe minha expressão e possíveis barulhos ao longo do vídeo. São 1h30 da manhã, tudo bem que hoje é sexta-feira, mas assim, ao longo do dia a gente vai ficando um pouquinho mais cansada, só que eu estava com muita vontade de gravar esse vídeo e eu sabia que se eu não gravasse, na hora que desse, no final de semana eu não conseguiria gravar. E os possíveis barulhos são por conta do apartamento vizinho, que provavelmente está fazendo uma festa, está um barulho enorme, tem várias pessoas lá dentro. Então, se vocês escutarem algo fora do comum, veio de lá, eu não me responsabilizo. Então, como eu falei pra vocês no vídeo de metas, eu estava começando a ler o primeiro volume dos Contos Completos de Tolstói, mas foi apenas ontem, no dia 5 de maio, que eu realmente dei prosseguimento na leitura, terminei o primeiro conto, terminei o segundo conto e fiquei completamente deslumbrada pela escrita deste autor maravilhoso. Eu me sinto um pouco atrasada, porque eu sei que muita gente já comenta pelo Booktube sobre o Tolstói, já fala muito bem do autor, e é claro que eu sabia da sua reputação, eu sabia que muito provavelmente eu também gostaria, mas eu não imaginava o quanto eu iria ficar completamente encantada pela escrita dele. Comentei com vocês quando eu postei a foto no Instagram e no Facebook que eu resolvi fazer alguns vídeos ao longo da leitura, já que é um livro mais grossinho e são 3. Eu senti a necessidade de conversar um pouquinho mais com vocês sobre esta leitura ao longo dos contos, porque é uma forma da gente falar de uma forma, sei lá, um pouquinho mais aprofundada do que se fosse apenas um vídeo só. E a Aline no Instagram tinha sugerido gravar um vídeo a cada 3 contos e eu achei uma ótima ideia. O problema é que eu acho que não funciona tão bem comigo porque eu nem sempre consigo gravar. Então, se eu li alguns contos hoje, daí eu só vou conseguir gravar, sei lá, algum dia da semana que vem, e daqui pra lá eu vou ter lido vários outros contos. Então acho que não funcionaria tão bem na minha rotina atual. Então eu vou ficar gravando à medida que der, mas eu vou tentar gravar alguns vídeos aí ao longo da leitura. E neste vídeo eu queria conversar um pouquinho mais sobre o primeiro e o segundo conto com vocês, porque eu ainda estou terminando o terceiro, então eu prefiro terminar o conto completo pra poder conversar sobre ele. Primeiro vamos apresentar os contos completos, caso alguém ainda não conheça. Essa aqui é uma edição da Kozak Naif, que na verdade vem num box, e esse é o primeiro volume do box. Os outros 2 volumes são basicamente parecidos, assim, do mesmo tamanho, só muda alguma coisinha ou outra. A tradução ficou a cargo do Rubens Figueiredo, que também traz uma introdução à apresentação dos contos. Esses contos foram escritos ao longo de 60 anos na vida do Tolstói, mais ou menos do ano 1850 até 1910. Eu sei que o autor morreu em 1910, então é mais ou menos isso. Esses 60 anos de carreira literária. E nós temos na apresentação, o Rubens Figueiredo fala um pouco sobre a vida do autor, sobre suas influências pessoais, sobre o que geralmente ele colocava e defendia na sua escrita. Então temos uma rápida introdução e após várias ilustrações muito bonitas que eu vou mostrar rapidamente por aqui, eu acho que eu já mostrei também em algum outro vídeo, temos início o primeiro conto, que tem aqui um número que é 2107, olhem só, e na hora que eu vi, meu aniversário, porque meu aniversário é dia 21 de julho e eu sou dessas, já foi um bom indício, assim, começar o livro com minha data. Então o primeiro conto é A Incursão, conto de um voluntário. E ele vai falar basicamente sobre um homem que não participava ativamente da guerra e ele encontra no seu caminho o pelotão indo pra guerra, um capitão chamado Capitão Klopov. O conto se inicia com essa interação entre ele e o capitão e ele resolve acompanhar esses militares que estão batalhando na guerra do Cáucaso. Então ele vai como uma pessoa fora da guerra, tem uma visão por dentro do que esses oficiais estão passando por lá. No início tem um diálogo muito interessante do que significa a verdadeira coragem e esse diálogo trará desdobramentos ao longo do conto. Eu até coloquei essa passagem no Instagram, mas eu vou ler pra vocês rapidinho e ela vai falar o seguinte: corajoso é aquele que se comporta como deve. E posteriormente ele vai complementar: parece-me que em toda situação de perigo há uma escolha, e a escolha feita sob a influência, por exemplo, do sentimento de dever é coragem, e a escolha feita sob a influência de um sentimento baixo é covardia. Por isso, um homem que por vaidade, ou por curiosidade, ou por cobiça, arrisca a própria vida, não pode ser chamado de corajoso. E ao contrário, um homem que sob a influência de um puro sentimento familiar de responsabilidade, ou simplesmente de crença, renuncia a um perigo, não pode ser chamado de covarde. Esse tipo de ideal é algo que ele compartilha com esse capitão que ele conversa. Ele percebe que esse capitão é um homem de um grande senso de honra e ele vai acompanhando, a partir daí, esses militares na Guerra do Cáucaso. E ao mesmo tempo que ele tem uma visão deslumbrada de certas partes, ele também percebe claramente o desperdício de tudo aquilo. E em contato com a natureza, que é algo muito bem descrito, a ambientação, a paisagem que esses homens estão inseridos é extremamente bem descrita. Tanto que em certa parte eu até pensei, meu Deus, se eu conseguisse ilustrar bem, se eu realmente tivesse esse dom, eu faria questão de fazer um quadro com uma passagem deste livro, no entardecer, que o Tolstói vai descrever, que é a coisa mais maravilhosa. Ele descreve de uma forma
que você se sente dentro daquele cenário de uma forma muito detalhista e não cansativa. Porque às vezes alguns autores acabam detalhando tanto para que a gente se sinta ali dentro, inserido, que cansa um pouco, mas isso não acontece aqui. Então ele se depara com a beleza da natureza e ele vai meio que perceber uma inutilidade, assim, na verdade um certo desperdício em toda aquela... em todo aquele sentido da guerra, sabe? Homens matando uns aos outros. Tanto que também tem uma das passagens mais bonitas relacionadas a isso, que eu também botei no Instagram, mas eu faço questão de ler, gente, porque é muito bonito. Ele vai falar o seguinte: como podem as pessoas viver como se não tivessem espaço neste mundo bonito, sob este céu estrelado e imensurável? Como é possível, em meio a essa natureza fascinante, persistir na alma do homem o sentimento de rancor, de vingança ou a paixão de aniquilar seus semelhantes? Parece que tudo de ruim no coração do homem deveria desaparecer em contato com a natureza, essa expressão imediata da beleza e do bem. E como eu falei pra vocês, aquele diálogo de início junto com esse vai trazer um desdobramento que é mais basicamente o clímax deste primeiro conto, desta primeira parte, pelo menos, né? Em relação a um conflito que vai surgindo ali no meio, já que eles estão no meio da guerra, e alguns oficiais imprudentes que vão, assim, pelo ímpeto do momento, os resultados dessa impetuosidade, dessa, sei lá, até a alegria de estar ali no meio. Ao mesmo tempo que esse capitão Klopov, eu vou ser péssima na pronúncia desses nomes em russo, então já vou logo avisando. Então, ao mesmo tempo que esse capitão, esses diálogos que ele troca com o capitão, mostram que ele já tá ali há muito tempo, ele já é calejado pela guerra, ele já possui uma maturidade em relação a tudo aquilo, ele sabe quando se conter, o que é que vale a pena, o que não vale. Essas duas citações que eu li pra vocês, na verdade, pra mim, pelo menos, elas passam muito da essência dessa primeira parte do conto. Esse conto é autobiográfico, assim, logo no final do conto a gente vê, e também na introdução o Rubens Figueiredo, e também eu já li algumas outras coisas a respeito do Tolstói, a gente percebe que ele foi militar na Guerra do Cáucaso. Os contos também são contados em ordem cronológica, então eu imagino quando ele escreveu esse conto, basicamente quando ele estava por lá, né, porque... Logo no início, a gente vê que ele participou da guerra quando ele se alistou quando ele tinha uns 26, 27 anos. Tolstói serviu como militar entre 1851 e 1855, aos 26 e 27 anos. E esses contos se iniciam por volta desse mesmo período. Provavelmente era a visão de Tolstói ali no meio de tudo isso. Eu sei que depois de um tempo... ao longo de toda a sua vida ele virou um grande pacifista, né? Ele, na verdade, ele defendia muito esse estilo de vida mais tranquilo, um estilo de vida mais pacífico, em contato com a natureza. O segundo conto é intitulado Memórias de um Marcador de Pontos de Bilhar, começa exatamente na página 77. E eu, pela rápida biografia que eu li do Tolstói, eu percebi, né, que em algumas partes da sua vida ele costumava apostar, ele bebia, ele se relacionava com prostitutas, que foi justamente uma fase da sua juventude que lhe causou muito desgosto depois, ele repudiava essa fase. E isso é muito bem descrito neste conto. Então, de certa forma, também tem um caráter meio autobiográfico. Por mais que ele esteja usando outros personagens, ele vai tratar justamente disso. De um nobre que ele se desvirtuou do caminho que ele idealizava para si mesmo. Ele era um jovem, ele tinha muitos ideais, muitas pessoas dependiam dele porque ele possuía terras, então... alguns camponeses dependiam dele. Esse conto é contado do ponto de vista de uma pessoa que trabalha num tipo de bar, assim, nesses locais de jogos. E ele será contado por um funcionário que irá perceber a degradação desse jovem, assim, ao longo de um certo tempo. E dá tanta agonia, sabe? Porque a gente também percebe o quanto ele vai decaindo, o quanto ele vai deixando tudo de lado, o quanto ele vai caindo no vício. Então é um conto que vai trazer um cenário completamente diferente do primeiro, que ele vai sair desse ambiente de guerra pra a cidade, para o ambiente da aristocracia, mas ao mesmo tempo ele também vai tratar de dever moral, da conduta do homem em sociedade, as amizades duvidosas, as pessoas que na verdade querem se aproveitar de você. E esse conto traz um ápice muito interessante, que é uma carta que esse nobre vai escrever. Basicamente ele vai deixar uma carta que ele vai contar e discorrer sobre esse seu desvio de caminho, sobre seus arrependimentos, e traz passagens maravilhosas, assim, passagens extremamente reflexivas, e tem um conteúdo muito forte, sabe? Um conteúdo que é até tocante, pela carga emocional que ele vai colocar ali nas suas palavras. Eu vou ler rapidamente algumas passagens, não vai ser nenhum spoiler, apenas para exemplificar para vocês. Ele vai dizer: fiquei apavorado quando vi o abismo imensurável que me separava daquilo que eu queria e podia ser. Em minha mente surgiam esperanças, sonhos e pensamentos de minha juventude. Onde estavam as ideias radiosas sobre a vida, a eternidade, Deus, que com tamanha clareza e força enchiam minha alma. Ele vai falar depois: vejo, ouço e penso da mesma forma, as mesmas estranhas inconsequências, embriaguez e leviandade nos pensamentos.
tão contrárias à integridade e à lucidez que só Deus sabe porque foram dadas ao homem sonhar. Esses passagens é para exemplificar assim, a carga emocional e a carga que o Tolstói conseguia colocar em poucas palavras. Assim, é uma coisa incrível, gente. Dá pra perceber certa espiritualidade. Eu sei que o Tolstói era muito cristão, só que na verdade ele ainda ia de conflito com algumas coisas que a igreja defendia. Então ele teve grandes conflitos ao longo de sua vida com a igreja. Ele foi excomungado da igreja ortodoxa. Ao mesmo tempo que ele seguia os ideais cristãos, ele não concordava com muitas das coisas que a igreja defendia, com esse domínio, na verdade, da igreja. E nesse contato inicial a gente já percebe algum desses ideais assim que ele acabou defendendo ao longo de toda a sua vida, um pouco que já está aqui presente. E olha que em duas narrativas bem curtas, assim, logo no primeiro contato que eu tive com ele, sinceramente foi, assim, uma surpresa muito, muito agradável, porque a escrita dele é realmente muito fascinante. Se você tem receio de ler Tolstói por conta da escrita, os russos, os clássicos, gente, Tolstói tem uma escrita muito, muito tranquila. É uma escrita muito rica em contexto, mas ao mesmo tempo é extremamente acessível, assim, é muito, muito tranquila mesmo. É uma delícia, na verdade. Eu já tinha tido contato com a escrita do Dostoiévski, fiz a referência apenas pelo fato de ser russo. Então tenho Noites Brancas, eu li Noites Brancas e eu li Memórias do Subsolo. E apesar de eu reconhecer a importância, assim, Tolstói dialogou muito mais comigo, assim, me apaixonei muito mais pela forma como Tolstói escreve do que pela forma como Dostoiévski escreve. Que pelo menos desses dois primeiros contatos que eu tive com ele, eu achei em certas partes maçante, especialmente Memórias do Subsolo, apesar de reconhecer a importância. Mas algumas partes realmente é mais truncado, parava de ler, mas Tolstói não dá vontade de parar de ler. E eu fiquei justamente impressionada com isso. Eu achava que eu ia demorar pra ler este livro, sei lá, eu pretendia que fosse uma leitura de maio e junho, mas eu me dei conta que provavelmente eu vou terminar muito mais rápido do que eu pensava e que eu vou acabar pegando o segundo volume e o terceiro, algo que eu sequer pensava em fazer este ano. Eu tinha colocado apenas o primeiro como meta anual. Fiquei muito empolgada para ler outras coisas dele, por saber que eu ainda tenho tanta coisa pela frente. E também queria agradecer a Aline, que me avisou que a edição de Guerra e Paz voltou a ser vendida na Amazon. Eu estava louca atrás dessa edição, daquele box lindo da Kozak Naif, que havia se esgotado. Inclusive eu passei a sexta-feira procurando esse box em vários sites, olhei na Amazon, não tinha. E agora à noite ela me mandou eu recebi uma notificação pelo Instagram, e ela falando que tinha na Amazon, eu saí correndo e acabei comprando. Então, caso ainda esteja disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo também, se alguém também estiver procurando essa edição, porque eu acho isso um assunto de utilidade pública, né, gente? Esse box da Kozak Naif do Guerra e Paz ficou esgotado por muito tempo. O objetivo desses vídeos ao longo da leitura não é nenhum projeto nem nada, como eu falei pra vocês, eu senti a necessidade de conversar um pouquinho mais sobre esses contos, e também pra, sei lá, incentivar algumas pessoas a tirarem os seus livros da estante, porque eu vi que muita gente já comentou nas redes sociais que tem o box, mas que ainda não leu. Então é meio que uma espécie de incentivo para contagiar outras pessoas a também conhecerem a escrita maravilhosa deste autor, até dar prosseguimento, já conhecem, dar prosseguimento a isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se este for o caso, não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, e vamos conversar a respeito, né, porque esse é o intuito de tudo, é o objetivo principal. Beijo enorme pra todo mundo, um ótimo final de semana e até a próxima.